Eu vou falar hoje sobre um filme chamado Noturno, que é um documentário dirigido pelo italiano Gianfranco Rossi, que fez 2 filmes que ganharam prêmios muito importantes internacionalmente, o Sacro Gra e o Fogo ao Mar. O primeiro venceu o Leão de Ouro em Veneza, o segundo venceu o Urso de Ouro em Berlim. Ou seja, é um cineasta que tem conquistado muito rapidamente com esses últimos filmes um patamar altíssimo no cenário de festivais internacionais, ainda mais para um documentarista. E o Noturno, que é esse novo filme dele, que está disponível no MUBI, e eu assisti na Mostra de São Paulo no ano passado, que foi online, é um filme que retrata pessoas comuns numa região muito ameaçada pelas guerras do Oriente Médio. Ou seja, o filme se concentra ali na fronteira realmente de alguns países que estão em conflito e que têm uma situação humanitária muito complicada, como o Iraque, o Líbano, o Kurdistão e também, obviamente, a Síria. E ao invés de focar nos conflitos, o filme se diferencia por apresentar alguns personagens que são pessoas comuns e que precisam sobreviver, né? Então a guerra está acontecendo ao redor deles, mas eles estão fazendo coisas na tentativa de viver uma vida mais ou menos normal. Ou então, de sobreviver mesmo. Então tem um menininho ali que todo dia sai para caçar passarinho para a família dele ter o que comer, por exemplo. Então a gente vai observando esses personagens executando tarefas que para eles são cotidianas e descobrindo aos poucos o que eles fazem, qual é a realidade do dia a dia deles, fora do conflito, mas com o conflito como principal causador daquela situação em que eles estão vivendo no momento. Um diferencial do Gianfranco Rossi é que, ao invés de seguir a linha de documentário de guerrilha, que é a estética mais comum de documentários focados naquela região do planeta, que é nada mais, nada menos do que você realmente ir com câmera muitas vezes amadora ou mais portátil possível, porque a prioridade é você registrar imagens do conflito, que você não conseguiria se você levasse uma equipe inteira, se você levasse equipamento pesado. Então é mais importante você captar as imagens do que propriamente ter qualidade, né, visual, estética nessas imagens. O Gianfranco Rossi, ele faz o contrário. Então ele não está focando nesse filme aqui, por exemplo, nos conflitos, mas ele está focando nos arredores e na vida, no dia a dia daquelas pessoas que, por exemplo, vão a encontros amorosos, que tem situações sociais mais marcadas, obviamente, pela pobreza e pela vulnerabilidade, pelo risco de viver numa zona de guerra. E ele faz isso com um equipamento pesado, né? Ele filma em alta definição. Então, o processo de imersão do espectador é muito mais alto. Então, a gente tem imagens, né? Ele gosta de usar câmeras paradas, câmeras estáticas, em que a gente tem tempo para entender o que está acontecendo e também para entrar naquele ambiente. E a gente se sente muito participando, né? Então a gente se sente fazendo uma vigília num lago à noite, em que tem explosões ao fundo, que a gente sabe que são explosões da guerra, por exemplo. E a qualidade das imagens, a beleza das imagens é maravilhosa. É óbvio que isso gera discussões, né? Isso gera controvérsia, porque aquelas pessoas são seres humanos. Aquilo que está acontecendo lá é uma crise humanitária, não é produto de exportação internacional para as plateias de classe média alta que frequentam festivais na Europa e na América do Norte. Mas, por mais que vale a pena discutir isso, é inegável que o processo de imersão e que a sensação realmente, né, da gente participar daquele dia a dia por aquelas 2 horas que o filme dura, é muito impactante. E o diretor também tem um olhar para composição, realmente, né, para composição de quadro mesmo, de enquadramento, né, de imagens evocativas, que é, talvez, acho, o seu maior diferencial. Então ele consegue pegar, mesmo que o filme seja um filme muito pensado, muito planejado e muito posado, digamos assim, muito mais do que a maioria dos documentários sobre conflitos contemporâneos se permite ser, ele também enxerga no trivial, beleza. Então ele consegue captar momentos, ele consegue captar imagens que vão ser evocativas, que vão ser belas no filme dele e incluir isso de uma maneira orgânica. Então, por exemplo, tem um momento em que ele tá filmando uma viela, né, em que algumas coisas acontecem, coisas cotidianas, a câmera dele tá ali parada, tem um cavalo branco e ele começa a encarar a câmera de uma maneira que parece incomodada, que parece que o cavalo tá encarando a câmera como se estivesse dizendo: o que vocês estão fazendo aqui? Tem como virar a câmera para lá para que a nossa vida possa continuar? Que eu não consigo duvidar que muitas pessoas que realmente conseguiriam articular isso de uma maneira mais racional também diriam, porque, como eu falei anteriormente, nós estamos assistindo a vida, ou pelo menos trechos, né? Imagens, fragmentos da vida de pessoas reais e que
estão correndo muito risco no dia a dia. E esse enquadramento do cavalo é um enquadramento que resume bem a experiência com o filme, que é uma experiência estética, em primeiro lugar. Os filmes do Gianfranco Rossi proporcionam uma experiência estética muito rica, também humanitária, porque no final das contas, ele olhar para aquelas pessoas que não são olhadas nem por documentários interessados na guerra normalmente trazem para a tela, o que ele acaba fazendo é, de certa forma, uma declaração de existência dessas pessoas. Então, essas pessoas existem, essas pessoas têm problemas, essas pessoas são pessoas muito mais complexas e que têm uma vida além do campo de batalha. Então, quem merece ser olhado não é só o soldado, mas é também o filho do soldado, é também o jovem iraquiano, por exemplo, tentando se divertir, tentando ter algum tipo de afeto numa situação caótica como aquela. Então, na hora de pesar, né, a controvérsia e o efeito que o filme tem, eu fico com o efeito porque, apesar de entender que existe um certo cinismo nessa abordagem, é uma abordagem que funciona muito bem e que proporciona uma experiência que é quase transcendental. E eu não estou exagerando, o filme está no MUBI, em altíssima definição, então eu super recomendo que vocês assistam e venham aqui me dizer o que acharam. Gostaram do filme? Concordam? Discordam dos pontos que eu apresentei aqui? Não se esqueçam também de, obviamente, curtir esse vídeo, compartilhar, comentar, e por hoje eu vou ficando por aqui. É isso. Um abraço. Tchau.